Gente, esse aqui é pra quem vem de cidade pequena. Opa, então seguindo com o meu projeto de leitura aqui dos romances da Clarice Lispector em ordem cronológica, cheguei aqui ao terceiro livro dela, que é o A Cidade Sitiada, publicado em 1949. E, curiosamente, esse aqui é um romance que a própria Clarice dizia ser o menos gostado dela, o que, é claro, só vai deixar a leitura aqui um tanto mais intrigante, principalmente quando ela também disse que esse romance é muito denso, muito fechado, o que eu vou ser obrigado a concordar também. Então, essa coisa do mistério, do enigmático, ele tá presente em todos os outros livros da Clarice que eu li até agora, né? Se você tiver interesse, inclusive, eu vou deixar linkado aqui embaixo um link para os outros vídeos desse projeto. Mas, enfim, o que dá pra perceber chegando nesse terceiro livro aqui, né, é que essa literatura da Clarice sempre vai partir dessa figura principal, né, uma jovem protagonista feminina em processo de autodescoberta. E esse processo, é claro, nunca é muito conclusivo. A gente acompanha momentos ali da infância dessa protagonista, pequenos choques ali da sua vida adulta, e o que emerge desses recortes não é uma trajetória linear, mas sim fragmentos que vão disparar essas digressões metafísicas, existenciais, quando que em paralelo vão acontecendo mudanças bem concretas aqui na trama, né? Então a gente vai ter, por exemplo, talvez uma ascensão social, ou um casamento, relações ali com familiares, com os homens, né? E principalmente essa relação dessa protagonista com o meio ali que a cerca. No entanto, a partir dessas premissas que são muito parecidas, né? A Clarice, ela vai criar esse efeito de retorno, de reiteração, né? Mas nunca da mesma forma. Então a cada livro é possível perceber que ela encontra um jeito de virar o olhar, de abrir uma nova perspectiva sobre aquela experiência que ela vai retratar, e aí que tá a força, né? Mesmo que essa literatura pareça até, de certa forma, autoficção, principalmente quando a gente vai descobrindo mais coisas sobre a Clarice, a gente consegue ver mais paralelos aqui entre a vida dela e essas obras, mas mesmo assim ela tá sempre tentando expandir os próprios limites ali da escrita, daquela experiência que ela vai abordar. É possível perceber que ela tá sempre tentando arranjar novas ideias, novos insights desse processo que é tão interior, tão pautado pelos sentidos. E aí quando se fala em meio aqui numa cidade sitiada, esse romance aqui vai trazer uma característica crucial, porque ele é um romance mais urbano. Então esse percurso dessa protagonista aqui, né, que vai se chamar Lucrécia Neves, vai ser contraposto ao próprio desenvolvimento da cidadezinha ali onde ela habita, né, que é um subúrbio fictício chamado São Geraldo. Então o que a gente vai ver aqui é uma cidadezinha provinciana que pouco a pouco vai se expandir até se conectar a uma metrópole. Vai ser nesse movimento que esse romance aqui vai encontrar sua força, né? Então aquele amadurecimento da Lucrécia Neves vai correr em paralelo a essa metamorfose ali de São Geraldo. Então, à medida que a vida interior daquela protagonista vai se estruturando entre as suas dúvidas, as suas descobertas e todas aquelas tensões, né, a cidade também vai se transformando, vai deixando para trás aquele ar mais de isolamento ou de rotina, ou aquele ar mais provinciano mesmo, para ir se abrindo a essas engrenagens da modernidade. Então, o que antes era a quietude, a feira, as pessoas, os cavalos, né, ou seja, aquele senso de familiaridade vai dar lugar então a fábricas, a viadutos, a mercadorias e entre outras coisas. Então esse é um romance que vai estabelecer essa relação de espelho, né? A cidade vai crescendo e se modernizando ao mesmo tempo em que a Lucrécia Neves vai buscando compreender alguma coisa de si mesma, dessa investigação que é sempre muito incerta a respeito da própria identidade. E mais do que isso, é um livro que vai sugerir que esse processo ele só pode ser dado através da corrupção desses dois polos, né? A da mulher e a da cidade, que são coisas que se modificam e se desfazem ao mesmo tempo. E aí a gente percebe, sobretudo aqui no começo do romance, como que a Clarice vai construindo a atmosfera dessa cidadezinha, né? O tempo inteiro ela vai voltando para esses símbolos, para o que acontece ali, as coisas em São Geraldo. Elas se movem num ritmo muito próprio, né? Quase que sonolento, mas elas também carregam um certo pulso quase sagrado, algo que insiste em mover a vida ali naquela cidadezinha, né? Mesmo que seja em círculos. Se no Lustre a gente viu esse contraste entre o campo e a cidade, né, entre o natural e o manufaturado, aqui esse contraste vai aparecer de uma forma muito mais marcada. Mas falando um pouco mais da história em si, novamente a gente vai ter o que pode ser lido aqui como um romance de formação, né? Essa protagonista que eu mencionei, a Lucrécia, ela vai nascer e crescer ali em São Geraldo, ela mora apenas com a mãe, já que o pai dela é falecido, e aí na juventude dela, ela vai levar uma vida bem típica ali de cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Ela tem alguns pretendentes, né? Entre eles, vale destacar aqui
o Perseu, com quem ela vai chegar a flertar e ter alguns momentos aqui no romance. Só que ela acaba se casando mesmo com um cara chamado Matheus Correia, que é um empresário ali muito rico. E aí, a partir disso, a vida dela vai mudar radicalmente. Ela vai se mudar com esse novo marido para a cidade grande. Ela vai entrar em contato ali com esse meio mais urbano, muito mais sofisticado. Ela passa a frequentar, por exemplo, o teatro, a ópera, o balé. A Lucrécia passa a desempenhar o papel da esposa e da dona de casa, né, em círculos sociais mais cosmopolitas. Mas essa etapa vai durar pouco, porque o Matheus Correia vai morrer de repente. Ele tinha um problema ali do coração. E aí a Lucrécia vai retornar a São Geraldo, agora profundamente transformada. Então a gente vê que a cidade está se industrializando, está crescendo, até nos capítulos finais aqui do livro, né, a gente vai ver ali um viaduto que vai ligar aquele subúrbio ao grande centro urbano. Então a gente vê essa identidade mais isolada da cidade se dissolver, um processo que vai ser paralelo, então, à própria trajetória aqui da Lucrécia. Então, antes ela era uma moça quase que matuta, agora ela é uma mulher profundamente alterada por esse contato com o mundo de fora. Mas enquanto mantinha o rosto sufocado e toda a sala que ela não via girava tonta, a moça parecia descobrir que não era de tristeza que gritara. É que não podia suportar aquela muda existência que estava sempre acima dela. A sala, a cidade, o alto grau a que chegavam as coisas sobre a prateleira, o passarinho seco prestes a voar, empalhado pela casa, a altura da torre da usina, tanto intolerável equilíbrio que só um cavalo sabia exprimir em cólera sobre as patas. E com isso, dá pra dizer que o A Cidade Sitiada talvez seja o romance mais narrativo aqui da Clarice. É um detalhe que chama muita atenção, por exemplo, essa presença de parágrafos muito mais curtos e dão a impressão realmente de um texto de respiros mais rápidos, quase que fragmentados. Mas, claro que isso não significa necessariamente simplicidade ou transparência. Realmente é um texto muito denso, mesmo quando a narrativa se apresenta de uma forma mais concreta, né? Essa coisa da trama mais pronunciada. A gente tá naquele universo tipicamente clariciano e com isso a gente tem todas as suas particularidades desse estilo aqui dela, né? Então, de novo, é mais sobre sentir do que sobre entender. E outra coisa muito interessante aqui nesse romance vai ser justamente o fator da insatisfação. A Lucrécia, ela se sente tanto insatisfeita ali naquela cidade, o que vai originar nessa partida dela, né, pra cidade grande, ali depois do casamento. Mas aí, quando ela retorna, ela vai descobrir uma cidade também tão corrompida quanto ela. Então a gente vê que nenhum dos dois, né, nem a cidade, nem aquele indivíduo se cabem mais. A cidade de São Geraldo, então, está transformada tal qual aquele sujeito que a desertou, né, no caso, a Lucrécia. Então a gente vai ter esse movimento acontecendo tanto com a Lucrécia, mas de certa forma também com o Perseu, que era um dos pretendentes dela, né, lá do começo da história, e que também vai se mudar de São Geraldo para tentar a vida na cidade grande. A Lucrécia realmente é uma personagem muito curiosa, porque ao mesmo tempo em que ela observa tudo, ela também é indissociavelmente parte daquilo que ela observa, né? Então ela se mistura com a cidade, com os objetos, com cheiros e aqueles sons ao redor, né? Com toda aquela experiência sensorial de uma cidadezinha. Então, em certo momento, ela mesma vai dizer aqui que ela era a pessoa perfeita para estar sozinha na cidade, porque ela não alterava nada, né? De fato, essas observações vão partir sempre daquele olhar da Lucrécia, da maneira como aquele olhar, de fato, constrói aquela cidade. E é muito curioso também como quem é de cidade pequena, né, vai também identificar muitos elementos em comum que vão sendo apresentados aqui pela Clarice, mas daquele jeito bem clariciano, né? Como tudo é símbolo e simbolismo, como se muito mais do que descrever esse olhar aqui da Lucrécia sobre São Geraldo, vai ser a construção dessas sensações. Em vários momentos a Lucrécia vai se pegar contemplando ali as coisas da casa dela, aquela rotina ali na rua. Então você percebe muitos elementos, muitos movimentos que são tão físicos, tão rotineiros, tão materiais, né? Mas há sempre essa camada de mistério da coisa, como que essas peças manufaturadas, né, feitas pelo homem, vão remeter às questões muito mais primárias ali sobre a existência, sobre a identidade, e vão se tornar de fato a extensão aqui dessa busca da Lucrécia. Então a gente tem essas imagens cotidianas sempre atravessadas por essa camada mais mitológica, quase que mágica mesmo. É muito impressionante como a Clarice vai descrever essas coisas, porque é realmente como se esses objetos que compõem uma casa, que compõem uma cidadezinha, estivessem em estado de vibração constante. É uma linguagem que, de novo, vai oscilando entre a coisa do material e do etéreo. Então as coisas realmente têm presenças, porque o tempo inteiro a gente vê essa personagem que observa absolutamente tudo como se fosse um fenômeno. Então, para além das relações humanas, é a relação ser humano e coisa que a gente vê nesse romance, né? Em que a coisa vai possuir também uma espécie de agência própria, como se ela também fosse movida ali por um pulso primário, né? E outra imagem muito marcante aqui, que eu acho que vale destacar, é a do
dos cavalos, os cavalos selvagens que vão aparecer em vários momentos aqui do romance. São os cavalos que vivem ali em São Geraldo, né? Eles vão atravessar a cidade de vez em quando, como se fosse uma força natural, uma força indomada. Obviamente eles vão exercer muito fascínio aqui sobre a Lucrécia. E aí quando os cavalos vão fugir aqui no final do romance, né, a gente vê também esse último golpe da modernidade ali em São Geraldo. Então é uma protagonista que vai começar a história com esse desejo de mudança, e quando essa deformação finalmente acontece, tanto para ela quanto para o seu meio, né, essa nova perspectiva vai ser contemplada novamente com essa incerteza do mistério. E é interessante também essa coisa do cavalo, porque se a gente se lembrar ali, né, do finalzinho do Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro romance aqui da Clarice, a gente vai ter essa imagem do cavalo, né, da Joana, a protagonista, se imaginando como um cavalo. Ela vai falar alguma coisa assim, como que de qualquer luta ela vai se levantar como forte como um cavalo. Assim o viram de uma janela, a mão curiosa afastando a cortina, e ele não passava disso, evitando as poças d'água. Além de tudo, era livre, não pedia provas. Andava olhando os edifícios sobre a chuva, de novo impessoal e onisciente, cego na cidade cega. Mas um bicho conhece a sua floresta, e mesmo que se perca, perder-se também é caminho. E aí entra também a questão aqui do título, a cidade sitiada, né? O que significa, afinal de contas, uma cidade sitiada? Segundo um dicionário ou o Google, né? É quando uma cidade está ali cercada por forças inimigas, quando a cidade está impedida de receber ajuda ou de suprimentos, esperando momentos de ser atacada ou dominada por essa força exterior, né? Então é uma situação de isolamento extremo em que esses habitantes dessa cidade vão ficar presos dentro das suas fortificações, né? Sem saída nenhuma. E aí, o título aqui nesse caso, eu acho que não poderia ser mais cabido, porque de fato é possível sentir aqui nesse romance essa sensação de encurralamento, né? Estar ou ser uma cidade sitiada seria esse estado de vulnerabilidade, né? Em que você é obrigado a resistir e ao mesmo tempo a conviver com aquela força que inevitavelmente te modifica. Então eu acho até irônico, né? Porque essa necessidade aqui de autoafirmação da Lucrécia acaba moldando essas escolhas de vida dela, né? É como se ela estivesse ali presa a esse espaço limitado, onde a rotina vai se repetir sempre, a vida já parece programada. Só que o curioso é que no final das contas, aquilo que parecia ser um traço muito específico de uma cidadezinha pequena, né? Aquela monotonia, aquela coisa mais até automatizada daquela rotina, né, acaba se revelando o próprio destino final na própria cidade aqui de São Geraldo. Então, de certa forma, é um romance quase que social aqui da Clarice. Ela, inclusive, vai usar um termo muito forte para descrever os cidadãos que estão deixando ali São Geraldo a partir dessas mudanças, né, o de desertores, são aqueles que abandonam a cidade, né, não suportam aquela lógica que está sendo imposta a eles, ou que talvez perderam o meio de vida, porque a partir da modernização, muita coisa acaba entrando em desuso. Aliás, a última cena aqui do personagem do Perseu, que vai acontecer ali com a mulher de preto na estação, enquanto ele tá voltando para São Geraldo, se eu não me engano. Enfim, é uma cena muito incrível, é uma das minhas favoritas aqui desse romance. E com isso, ele vai selar um movimento muito importante aqui, porque realmente a gente percebe que essa experiência muito íntima da Lucrécia acaba, de certa forma, também virando uma experiência coletiva, né? Uma realidade coletiva. Então, é uma cidade que acaba se tornando um lugar também de abandono. Então, só para concluir aqui o vídeo, o que eu acho muito bonito aqui nesse romance é como que ele evidencia uma qualidade muito essencial aqui da literatura da Clarice, que é a de transformar a própria escrita num ato de criação. Então, aqui na Cidade Sitiada, a palavra não é só uma ferramenta para descrever o mundo, né? Porque ao nomear a coisa, a palavra ela também acaba criando a própria coisa. É quase como se fosse um world building mesmo. É um romance que depende muito profundamente desse entorno simbólico, né? Desses objetos, dessas coisas que aparentemente são banais, mas que passam a vibrar e atravessar a consciência aqui da protagonista. E a nossa tarefa, junto com essa tarefa aqui da Lucrécia, talvez seja de observar e de sentir de que forma essas engrenagens nos atravessam, né? E o resultado é realmente essa narrativa que é quase contemplativa, que vai olhar para esse mundo físico, mas ao mesmo tempo para o que está além dele. Agora, sendo bastante sincero, eu gostei muito aqui da Cidade Sitiada, mas eu preciso concordar que eu vou entrar aqui na estatística levantada pela própria Clarice, quando ela diz ali que esse é um dos romances menos gostados dela, né? Porque esse daqui foi de fato o que eu menos gostei aqui dos 3 romances que eu li. Esse foi o que menos bateu pra mim, e é curioso porque dizer que eu gostei menos
não significa necessariamente, de jeito nenhum, que não seja um grande livro. Pelo contrário, talvez ele seja o mais enigmático desses 3 romances que eu li até agora. Ele é uma aposta mais arriscada, é uma incursão bem ousada aqui da Clarice nesse aspecto criador da sua literatura. Mas enfim, como eu falei, realmente é um grande livro. E é isso, se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui nos comentários também se você já leu A Cidade Sitiada, o que é que você acha, eu vou gostar muito de saber. O próximo livro da Clarice que eu lerei e falarei aqui no canal vai ser, então, o A Maçã no Escuro, que é o maior romance em extensão aqui dela. Ele é bem robusto, ele é o 4º livro aqui, o 4º romance da Clarice. E se tudo der certo, o vídeo sobre esse livro aqui deve sair aqui no canal no mês que vem. E é isso então, gente. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.